É engraçado como todas as pautas passam por extremos. A gente meio que vicia num assunto, bate nele até não poder mais. E depois de um tempo, a gente absorve de fato o que é aquela situação e vê que talvez não é bem assim que as coisas funcionam. Eu acho que viver nos extremos é a escolha mais burra possível, porque basicamente é procurar por certezas absolutas num mundo que não existem certezas absolutas para a maioria das situações. Eu, por exemplo, sou uma people pleaser nata que sempre procura agradar todo mundo de qualquer jeito. E eu tô no processo de parar com esse vício, mas basicamente o meu processo de aprendizagem sobre pautas no geral é que geralmente eu experimento um extremo, depois experimento outro e fico um tempo mastigando e digerindo aquilo até eu chegar num meio termo. Geralmente eu concordo com as duas partes de algum jeito, que é, né, basicamente quando eu pego aquilo que faz sentido pra mim de cada um. E basicamente eu passo por esse mesmo processo sobre todos os assuntos da vida, até mesmo aqueles que eu tenho certeza absoluta. E a pauta de hoje é uma que eu tinha muita certeza absoluta, mas que eu experimentei as duas fontes, assim, os dois extremos. E admito que eu ainda tô nesse processo de absorver e tentando, né, chegar num consenso com a minha própria cabeça. Eu acho que a gente fala muito sobre ser gentil com a gente mesma, sobre respeitar o próprio tempo, não se cobrar tanto. E tá, beleza, isso tudo é real, é necessário, mas existe um outro lado da conversa, que é onde eu tô agora, que é o ponto em que esse autocuidado, essa autoproteção, ela vira um auto-engano. Aquele momento que tu percebe que não é o teu limite. É só tu não querendo fazer aquilo e usando isso de desculpa. Em outras palavras, só achou um argumento pra poder procrastinar e ser uma molenga. Eu falo isso porque eu me pego fazendo bastante isso. Eu sei que provavelmente você que tá me assistindo faz isso. E assim, eu tô longíssimo de ser um exemplo de produtividade, de autogerenciamento, disciplina, enfim. Tem dias que eu paro e olho pra mim e penso. Tem dias que eu paro e olho pra mim e me forço a pensar exatamente isso que eu comentei agora. De será que realmente eu estou ultrapassando um limite? Ou eu só não quero lidar com essa situação, sabe? Porque, cara, senão a gente se perde mesmo. A gente perde a linha entre respeitar o próprio tempo e não fazer o que tem que ser feito, sabe? Literalmente, se sabotar é uma linha muito tênue. É claro que respeitar o seu próprio tempo é essencial. A gente tá falando até agora de extremos, né? E justamente esse é um bom exemplo de que não existe uma resposta absoluta, né? A gente precisa dos dois até um certo ponto. Então, respeitar os teus limites é essencial, ponto. Não adianta também viver uma vida infeliz, só fazendo o que os outros querem e ignorando totalmente as suas limitações. Mas também existe o se esconder atrás desses limites, que não é nada legal. Que é aí que a gente entra nesse argumento, nesse discurso, na verdade, para justificar a própria paralisia, a própria preguiça, a própria moleza para fazer uma tarefa, sabe? E aí que também começa a crescer essa falsa ideia de que o mundo te deve alguma coisa só porque tu tem os teus limites e o mundo tem que ter dosinha dos teus limites. Não. Meio que foda-se os teus limites. Eles literalmente só importam pra você. Isso é uma certeza que a gente precisa entender, porque absolutamente ninguém tem responsabilidade sobre os teus limites. Tem que respeitar eles, claro, mas enfim, não vou entrar nesse mérito. Mas você sabe que o assunto ele é complicado. É uma coisa que vai balançando, vai se desencontrando assim. E por isso que é um processo de autoconhecimento e amadurecimento mais complexo de se passar. O problema é que é quando essas desculpas viram um padrão, sabe? Quando toda vez que algo exige um desconforto de ti, tu foge, sabe? Aí deixa de ser autocuidado, vira só literalmente uma autoproteção que te trava em absolutamente todo o resto. Eu falo isso com propriedade porque eu já percebi várias vezes que eu faço isso. E, cara, é muito sutil, sabe? Porque parece uma decisão madura de, tô priorizando a minha saúde mental, tô priorizando meus limites, sabe? Entendendo os meus limites, me impondo, né? Mas no fundo a gente sabe quando não é isso. A gente sabe quando a gente tá se protegendo e quando a gente tá só se escondendo. Eu acho que talvez, não uma resposta absoluta, mas uma forma de tu enxergar quando tu tá fazendo isso é quando bate a dúvida, sabe? Quando a gente tá em um limite, eu acho que
é muito claro pra gente, sabe? E quando a gente... Eu, pelo menos, sou assim. Quando eu coloco essa questão de, não, tô respeitando meus limites e tal, mas eu fico martelando demais aquilo na minha cabeça, cara, é porque não tá certo, sabe? Tipo, pelo menos a forma que eu tô fazendo não tá sendo correta. Mas é óbvio, né, que é uma dúvida totalmente genuína e que não sei se ela passa em algum momento, mas é mais difícil do que parece, sabe? De identificar essas duas pontas, porque às vezes a nossa própria cabeça fica viciada nesse modus operandi, entendeu? E daí, quando a gente quer reverter esse quadro, acaba sendo difícil de identificar, sabe? E, cara, além disso, de sentir, né, quando a gente tem muita certeza de que algo tá nos machucando e tal, e quando é só essa preguicinha falando mais alto. E é literalmente um exercício de autopercepção, né, que a gente tem que fazer constantemente, de se perguntar, né, como eu falei, às vezes é muito claro, assim, mas nesses casos que é um pouco difícil de identificar, cara, tu tem que toda vez parar e se perguntar se tu tá extrapolando ali o teu limite, ou se tu tem que fazer aquilo pra crescer mesmo, sabe? Se tu tem que fazer aquilo, não, sabe? Pra tirar essa preguiça do caminho. Porque às vezes o que a gente chama de limite também é só uma resistência ao crescimento, sabe? A qualquer mudança. Eu, inclusive, tava falando isso ontem com o Anjo. A gente tem esses papos, a gente deita antes de dormir. E a gente deita pra dormir, mas não dorme e fica conversando por sei lá quanto tempo. A gente fica nessa. E ontem foi um desses dias. E como às vezes eu tenho essa tendência, né, essa resistência de crescimento, essa resistência à mudança, de forma totalmente inconsciente, sabe? E uma coisa é fato, sem desconforto, sem crescimento. Mesmo que eu quisesse que fosse diferente. É um fato. Então, sim, a gente quer conquistar uma vida tranquila, mas isso não significa que a tua vida tem que ser parada, né? Eu, quando pequena, por exemplo, queria andar de ônibus pra ir pra escola, mas pra isso eu precisei passar pelo medo de parar de ir com a minha mãe, de saber lidar com situações difíceis, de ser disciplinada pra acordar cedo pra não perder o ônibus. Enfim, é um exemplo totalmente idiota, mas só pra mostrar como situações desconfortáveis existem em qualquer situação, em qualquer momento da nossa vida, em qualquer fase. E é difícil mesmo aceitar isso, porque tem situações que a ansiedade ela fala muito alto e ela vem com muita força, mas é necessário pra gente se movimentar, sabe? Eu vivo falando sobre isso aqui no canal, de como a gente tenta sumir com a ansiedade, sumir com a tristeza, sumir com essas coisas ruins, mas que isso só gera frustração. E é uma coisa que é óbvia, todo mundo sabe, mas ninguém pratica, né? Vamos combinar. E a real é que isso não te leva pra absolutamente lugar nenhum. Só te deixa mais frustrado, mais ansioso, mais depressivo. Não tem como ser diferente. Crescer exige esforço e exige desconforto. Exige dar a cara, se expor, ser ruim em alguma coisa, antes de ser bom, né? E aí que a gente se perde, sabe, nisso. Eu preciso pegar mais leve comigo mesma, porque isso confunde levar a vida de uma forma mais leve e fugir das suas responsabilidades, sabe? Fugir do crescimento. Nossa, quer ver quando a gente começa a cuidar mais do espiritual? Que assim, eu provavelmente já fiz isso em algum momento, mas digo no geral, assim, pessoas nesse mundo místico e tal, que começa a tratar a sensação de desconforto como um sinal pra te não fazer aquilo. Só que não é assim, né? Meu Deus, se a gente for levar tudo a ferro e fogo, a gente não faz nada. Até porque doer não é sinônimo de que deu errado. Como eu já falei, né, eu ainda tô nesse processo de entender de fato o que é meu limite, sabe? Separar ali uma coisa da outra, pra ter um pouco mais de clareza. E não só identificar, né, o limite, mas entender quais limites eu preciso quebrar mesmo. Que eu preciso ir além pra crescer, sabe? E aí que entra o título desse vídeo. Pare de pegar leve consigo mesma, sabe? Tem vezes que tu não tem que pegar leve. Sendo bem honesta, eu acho que isso mais trava do que ajuda. E quando eu percebo que eu tô nesse modo molenga, eu tento me observar de forma bem crua, mas também sem desculpa, sabe? Sem ser uma escrota comigo mesma, sabe? Mas também sendo duro o suficiente pra eu me movimentar, sabe? Eu realmente preciso fazer isso. Não adianta a gente romantizar o cansaço, mas também não adianta glorificar o descanso, quando tu precisa levantar e agir, sabe? Em algumas coisas. Tem horas que a gente não precisa de mais autocuidado, a gente só precisa realmente levantar a bunda da cadeira e fazer. E é aí que tu verdadeiramente começa a sair daquela zona de tratar cada incômodo como uma super situação e ver de fato o desconforto como parte do processo.
É claro, né, que tem dias e dias que a gente precisa de uma pausa, precisa dar um ar. E óbvio que nesses dias respeitar é o caminho mais lúcido, mas o problema é que às vezes a gente transforma esse descanso em rotina e a ação exceção, sabe? E aí óbvio que nada muda. E tu se sente estagnada, se sente perdida, frustrada. E começa a se convencer de que o problema é a vida, são as circunstâncias, o timing, enfim. Quando na real é só você se poupando demais. E sinceramente isso é muito mais pra mim do que qualquer outra coisa. Eu acho que a gente foi pro extremo equilíbrio, paz, etc. Mas agora a gente precisa encontrar esse meio termo, sabe? Não dá pra viver achando que a vida é um morango. Porque não é. Não adianta ficar só num extremo onde tudo é mais confortável pra ti. O equilíbrio tá justamente nessa separação das coisas, nessa clareza, entender o que realmente é teu limite e quando tu só tá procrastinando mesmo. E, cara, às vezes o medo, ele vem muito disfarçado, assim. É aquele cansaço, é o desinteresse em fazer as coisas, aquela vontade de deixar pra amanhã. E sinceramente, a única forma de parar com isso é observando e se podando mesmo. Sendo brutalmente honesta consigo mesma e parando de pegar leve consigo mesma. Sabe aquela frase, pô, nenhuma amiga pra avisar essa criatura? Seja essa amiga pra si mesma, sabe? Pare e fala como se tu estivesse falando pra tua amiga, como se tu estivesse tendo que dar um sacode nela, sabe? E faça uma pergunta simples. Isso tá me drenando ou me desafiando? Decida qual que é e segue. Tem dias que sim, tu vai precisar ser tua melhor amiga, porque como eu já falei, ninguém tem que lidar com os seus traumas, ninguém tem que lidar com os teus problemas, ninguém tem dó de ti. Na minha opinião, nem deveria. Tá todo mundo ocupado cuidando da sua própria vida, ou deveria. Então tu precisa sim se acolher em certos momentos, mas não viver numa eterna bolha de sofrimento e solidão, de ai, tudo dói. Seja a pessoa pra ti que estende a mão e fala: vambora, levanta. Porque a real é que assim, tu nunca vai descobrir o quanto que tu realmente consegue carregar de peso, sabe? Se tu achar que literalmente qualquer grãozinho é pesado demais. Enfim, é isso por hoje, gente. Deixa o like, compartilha com um amigo se curtiu o vídeo e acha que ele precisa escutar um pouco disso. E se inscreva no canal. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!